A palavra agora, fala assim, ó, contra-intuitivo. O que é intuitivo? É ter a resposta que todo mundo tem. Aí eu instalei um negócio no meu cérebro. Você é obrigado a ser contra-intuitivo. Então, sempre que a pessoa faz algo contra mim, ela tem a intuição que eu vou fazer algo, eu vou fazer contra a intuição dela. É automático. Eu coloco essa situação, aí todos os meus sentimentos são carregados de pergunta para depois liberar. Agora está liberado para sentir. Na hora que eu libero para sentir, eu já estou devolvendo energia, eu não fico com ela. Você fica com a energia. Vários de vocês não prosperaram porque não perdoaram seus pais, não perdoou um sócio, não perdoou uma traição. Aí você fica com essa energia. É proibido ficar com essa energia. Como que eu não fico com essa energia? Aí entra o segredo. Escreve assim, ó, devolver emocionalmente. As emoções têm que sair. E aí, vamos mergulhar direto no material de hoje. A gente vai fazer uma análise super profunda sobre como o nosso cérebro condiciona respostas de proteção que silenciosamente criam padrões e impactam de frente os resultados financeiros. Sabe aquela velha ideia de que crescer financeiramente é só uma questão de planilhas e de lógica de mercado? Pois é, o material que a gente vai dissecar agora vira isso de cabeça para baixo. O foco aqui é o impacto psicológico gigantesco de reter energias emocionais negativas. A ideia é entender como essas emoções não processadas atuam como um muro de concreto contra a prosperidade e como adotar uma mentalidade chamada de paradoxo contra-intuitivo pode ser a grande chave mestra para desbloquear o sucesso. A nossa pauta de hoje é bem direta e cobre 3 tópicos. Primeiro, o paradoxo contra-intuitivo. Segundo, o custo da energia retida. E terceiro, a devolução emocional. Vamos lá? Começando pela nossa primeira parte, o paradoxo contra-intuitivo. Olha só, o texto define a palavra intuitivo de um jeito bem peculiar. Basicamente, ser intuitivo é ter a resposta que todo mundo tem. Pensa num cenário real de conflito financeiro. Tipo uma negociação comercial extremamente tensa ou uma dívida que não foi paga. A sociedade tem um roteiro padrão para isso, né? A agressividade gera um revide na mesma moeda. Uma quebra de contrato gera amargura imediata. Só que essa reação natural, previsível e automática é exatamente o que o texto chama de intuitiva. E é exatamente esse padrão de comportamento que mantém a imensa maioria das pessoas totalmente estagnada financeiramente. A ciência comportamental explica que o nosso cérebro adora condicionar essas respostas intuitivas. É confortável, defende o ego e poupa esforço. Mas, adivinha? Isso bloqueia qualquer resolução lógica. O contraste que o material estabelece exige uma programação consciente da mente para atuar de forma contra-intuitiva. Imagina bater de frente com um parceiro de negócios num desentendimento. A pessoa está lá esperando o caos emocional. A estratégia de sucesso aqui é entregar o oposto exato da intuição dela. Silêncio estratégico, calma e a liberação imediata do problema. Essa quebra de expectativa desarma a tensão na hora e transforma um instinto que seria destrutivo em uma ferramenta poderosíssima de clareza nas negociações. E como a gente aplica essa mecânica no dia a dia? A fonte estrutura isso como um plano de ação matinal de 5 minutinhos, essencial para limpar as emoções antes de começar a trabalhar. É como adotar uma postura de professor para ensinar a própria mente. São 3 passos diários. Passo 1. Colocar a situação de conflito mentalmente em perspectiva, encarando o fato com total objetividade. Passo 2. Carregar os sentimentos de perguntas racionais, interrogando de onde vem essa raiva ou frustração. E passo 3. Liberar para sentir. A emoção só ganha passe livre depois de ser questionada até o fim. É um exercício diário e super metódico de desapego emocional financeiro. E isso nos leva à parte 2 da nossa análise, o custo da energia retida. Aqui a gente entra num ponto crucial sobre o dreno mental que essas reações causam. O texto original é enfático, chegando a declarar que vários indivíduos simplesmente não prosperaram porque, abre aspas, ficam com a energia. O impacto psicológico de carregar frustrações consome de forma tangível a energia vital. Aquela energia que a gente precisa para criar, inovar e fechar bons negócios. A indigestão emocional e o acúmulo dessa bagagem tóxica esgotam o cérebro. A falta de prosperidade financeira acaba sendo um sintoma físico direto dessa nossa dificuldade de esvaziar a mente, entende? O material cita barreiras bem específicas que ilustram onde esse bloqueio acontece. Questões antigas e mal resolvidas com os pais, desentendimentos com sócios e aquelas feridas deixadas por traições. É muito comum a gente ver no mundo corporativo histórias de empreendedores brilhantes que construíram projetos incríveis do zero, mas que do nada estagnaram depois de uma traição por parceiros de confiança. A recusa em perdoar e liberar a mágoa paralisa qualquer negociação e contamina o crescimento de toda a empresa. São esses fantasmas e traumas passados que trancam a porta da expansão financeira no presente. O que nos traz a declaração mais absoluta da fonte. Uma regra que deve ser tratada com a rigidez de um professor.
É proibido ficar com essa energia. Isso é inegável e inegociável. Manter energias negativas e ressentimentos não é só um leve desvio de rota, mas um ato estritamente proibido que sabota ativamente qualquer chance de sucesso. Carregar esse peso é literalmente construir as próprias barreiras no meio do caminho. Chegamos então à terceira e última parte, a devolução emocional. E aí fica aquela pergunta de $1 milhão deixada pelo texto. Como não ficar com a energia? É aqui que a narrativa sai do simples diagnóstico dos problemas e inicia uma transição inspiradora para revelar a técnica definitiva de libertação emocional e financeira. Como a gente viu naquele passo a passo dos 5 minutos, a resposta envolve externalizar a questão. A instrução literal do autor é claríssima. Escreve assim, devolver emocionalmente. As emoções têm que sair. Ao documentar isso fisicamente, a gente consolida a clareza emocional, o que acelera absurdamente os resultados práticos. A técnica deixa claro que o corpo humano não pode ser o destino final da negatividade gerada pelos outros. Ele é só um canal temporário. A energia entra, é processada racionalmente e precisa ser devolvida para o ambiente. Essa comparação resume bem a jornada de libertação proposta. Reter energia resulta numa prosperidade aprisionada, presa no peso das falhas dos outros. Já a decisão de devolver energia transforma o cenário completamente. Isso cria uma verdadeira jornada de superação depois de qualquer desentendimento. A mágica real do paradoxo contra-intuitivo é que, ao soltar esses pesos antigos, a gente ganha o poder pessoal supremo de recomeçar do zero. É essa liberdade interior inabalável que direciona o foco 100% para a inovação e para o crescimento acelerado. E para fechar essa nossa exploração, o conceito central deixa no ar uma reflexão provocativa, que energias do passado, engavetadas e não processadas, continuam operando aí nos bastidores e travando o crescimento financeiro no presente. Dominar essa devolução emocional todos os dias é muito mais do que uma tática de paz mental. É a estratégia fundamental para garantir que o caminho em direção à prosperidade esteja completamente livre. Muito interessante, né? A gente se vê na próxima análise.